voltei aqui depois, assim, desse programa do BBB aí. Não deu pra render uma live, mas rendeu um vídeo extra. Um vídeo extra pra gente falar aí um pouquinho dessa confusão da Bia com a Lady. A Bia tá numa das piores lideranças do BBB 24, uma liderança altamente atrapalhada, porque ela basicamente não sabe o que fazer nesse programa, ela não sabe qual direção ela vai tomar, ela não sabe qual caminho ela deve seguir para indicar alguém ao paredão. Ela tá muito na dúvida se ela vai indicar o Rodriguinho, se ela vai indicar a Fernanda. E aí a Lady basicamente tá caçando uma narrativa. A Lady tá sendo muito burra nessa busca por uma narrativa. Inclusive, ela está alimentando a narrativa do Davi e não a dela. A dela tá sendo a pior possível. Sério. Bastou ela ter um poderzinho na mão, um poderzinho de nada, para ela achar que ela é alguma coisa nesse programa. Então, ela já tá agindo ali de uma certa forma para deixar bastante claro que ela vai no Davi. No vídeo anterior eu já tinha te contado uma parte dessa história, mas agora a gente vai te contar a história completa. Porque o Davi não engoliu isso a seco. Ao contrário, o Davi tá pé da vida com a Lady, porque ele deu dinheiro para ela para ajudar nas compras do VIP e ela meteu uma facada nas costas nele. Vamos lá ver como é que foi que isso aconteceu. Pouco depois da prova do anjo, enquanto eles estavam ali organizando as coisas, o Davi estava lá na cozinha do VIP conversando com a Alane e com a Bia sobre essa questão do dinheiro da xepa. Ele estava falando para as duas que ele deu dinheiro para cobrir a Lady, para cobrir o fato dela ter gastado todas as estalecas dela para comprar o poder Coringa. E ele falou, se não fosse a gente, se não fosse eu cobrindo ela para ela comprar o poder Coringa, ela não compraria o poder Coringa, porque ela não poderia. E ela ficaria sem comer aqui no VIP. E aí a gente meio que ajudou ela a ter o poder Coringa. E o que é que ela faz? Mete uma faca nas minhas costas. O Davi tava pé da vida com as meninas. E aí, não demorou muito, a Isabelle quis entender por que o Davi tava tão revoltado. Ela quis entender, até perguntou pra ele o que ele tava sentindo. Ele disse que depois ele conversava com ela. E aí, logo depois, a Lady apareceu, ouviu uma parte do que o Davi estava falando e já ficou pé da vida com ele por causa disso. E aí aconteceu a conversa que eu falei para vocês aqui. O Davi, de fato, perguntou antes para ela quem é que ela ia indicar ao paredão se o poder dela fosse uma indicação. Ele já tinha sacado que o poder era uma indicação, porque o poder da palavra, a palavra dela vale alguma coisa. E aí ele foi perguntar para ela, ele falou para ela e ela falou que ele sim é uma das opções dela de indicação de voto. E ela jogou na cara dele, você é uma das minhas indicações, você não tá no meu top 10, eu não tô no teu top 10, quem não tá no meu top 10 eu voto, não tô nem aí pra votar. E o Davi jogou na cara dela essa questão das estalecas. O Davi jogou e disse, ó, eu te ajudei a comprar comida essa semana, eu te ajudei a comprar as coisas porque você comprou usou todo o seu dinheiro para comprar o poder Coringa. Eu te ajudei com isso, eu te dei dinheiro para comprar isso. Aí ela jogou na cara dele que isso era uma questão de empatia, que se ela também quisesse, ela poderia ter chamado ele para dar a faculdade para ele, porque isso é uma questão que vai além do jogo, porque comida não se nega a ninguém e tal. Só que aí ela joga essa coisa que é completamente equivocada. Gente, vamos ser sinceros que isso é equivocado? É um jogo, como qualquer outro. A Lady gastou o dinheiro dela comprando um poder, sendo que ela precisava ajudar as outras pessoas com o dinheiro para comprar a comida que ela vai comer. Então, não é justo, inclusive, que o Davi pegue o dinheiro dele, ajude ela a comprar um poder Coringa e ela meteu uma facada nas costas dele. Esse é o argumento que ele tá usando. E, de fato, não é justo. Não é justo você ajudar alguém e essa pessoa te dar uma facada nas costas porque essa pessoa não gosta de você, que é o caso da Lady.
E ela querendo dizer que isso é uma questão de empatia, não é empatia, não é. Você tá ali no jogo em que o dinheiro conta também, em que estar com aquelas pessoas é ou não é uma estratégia de jogo. A Lady Ellen, ela quis colocar na cabeça do Davi que era uma questão de empatia, só que o Davi não aceitou essa desculpa e não tem por que ele aceitar essa desculpa, porque não é. O cara deu o dinheiro dele para ajudar a cobrir a falta da contribuição dela para as compras do VIP da semana que ela vai usufruir. Então, qual é o erro do Davi apontar isso nela? Nada, nenhum. O erro dela é achar que ela está crescendo em cima disso, que ela está crescendo em cima dessa narrativa, que ela vai se dar bem em cima disso. Ela não vai. A Lady é muito, mas muito burra. A Lady é burra. Ela tá tentando criar uma narrativa para cima dela, só que ela tá alimentando a do Davi. Porque aí o que vai acontecer? Ela vai colocar o Davi no paredão e ele já jogou pro público. Ó, eu dei dinheiro pra ela, vocês viram que eu dei o dinheiro pra ela. E olha o que ela fez comigo. E aí, o que vocês vão fazer com ela quando ela cair no paredão? É isso que vai acontecer, é isso que vocês vão ver acontecer. E aí hoje teve uma ação lá sobre a nova novela que vai estrear no dia 4 de março, a nova novela da Globo e tal. E aí, pouco depois dessa conversa aí, o Buda tava falando pra Lady que ela continuasse ali no quarto do líder, que ela continuasse ouvindo lá os papos e passasse essas conversas pra eles, porque isso seria muito interessante de ver e tal. E aí a Lady observou que o Davi tava conversando com o Matheus sobre essa coisa do dinheiro, sobre essa coisa da comida, sobre tudo isso. Ela olhou e ela falou, agora eu vou lá trocar farpas com ele. Aí ela se levantou completamente indignada e foi lá conversar com o Davi, com a Isabelle. Aí ela falou, essa questão do dinheiro e tal, você falou que foi de coração, então eu não tenho por que fazer jogo diferente daquilo que eu quero fazer. Aí o Davi falou pra ela, tá tudo bem, faz o seu jogo aí, faz o jogo que você quer fazer, você não me tem como prioridade, eu não te tenho como prioridade e tal, tudo bem, só que eu não voto em você. Quando ele falou isso, a Lady cagou pro que ele falou, a Lady cagou pra conversa do Davi, ela só disse, faz o teu jogo aí que eu vou fazer o meu jogo por aqui. E aí, depois que ela saiu dali, porque os dois ali estavam já se estranhando, aí o Davi comentou com a Isabelle, eu fui ajudar a Lady, fui ajudar a dar dinheiro pra ela e ela faz isso comigo, pra deixar de ser besta, pra deixar de ser idiota. Eu fiz de coração, mas ela me fez de idiota. Ele deixou isso claro, a Isabelle estava ouvindo, tanto que depois a Isabelle disse que eles iam conversar sobre isso separadamente, só eles dois. E aí, pouco depois, ele foi comentar isso com a Alegrete, ele foi conversar com a Alegrete, e quem foi que se meteu de novo na conversa para dizer que ele deu o dinheiro lá porque ele quis? A Lady. Ele estava lá conversando com a Alegrete, ele estava dizendo que ele não tinha a menor obrigação de ajudar quem quer que fosse, que o dinheiro era dele, ele fazia o que ele quisesse com esse dinheiro e ele não tinha obrigação de dar dinheiro para Xepa, ele não tinha obrigação de dar dinheiro para ninguém ali, para cobrir a falta de ninguém. E aí ela apareceu reclamando lá, dizendo que o Davi tava jogando na cara dela essa questão da comida, que o Alegrete tinha contado pro Davi que ela ia botar ele no paredão e tal, e o Alegrete falou que ele não contou absolutamente nada pro Davi sobre isso, e o Davi falou que ele sentiu que era isso. Aí ela meteu de novo essa questão a empatia, porque eu jamais faria isso, de te deixar sem comida, porque eu jamais deixaria de sem te cobrir e tal, por causa disso, daquilo, outro. Aí ela citou a semana passada, quando o Bila gastou o dinheiro dele para comprar o Poder Coringa e deixou a Xepa praticamente esvaziada de comida e ela deu dinheiro para ajudar a Bia. Só que ela não entendeu uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Bila comprou o Poder Coringa dele, ele tá na Xepa. Ela não cobriu o Bila, ela não ajudou o Bila com nada.
ela nem joga com o Bila, como ela mesma disse. Só que aí, ela já disse pro Davi, nós não somos aliados, você não é meu aliado e eu não sou sua aliada, tudo bem. Só que o Davi vai lá, ajuda ela com dinheiro, ajuda ela essas coisas, que foi isso que possibilitou ela comprar o poder Coringa em primeiro lugar. E aí ela age desse jeito, dizendo que ela jamais cobraria isso, porque isso é empatia. Se não fosse isso, ela não teria o poder Coringa, ela não conseguiria comprar o poder Coringa. E ele joga na cara dela isso, ele joga, que ele não tá cobrando nada, mas que ela não foi justa com o que ela tá fazendo com ele. E ela continua falando esse negócio de empatia, porque comida não se nega a ninguém, porque comida não se faz isso e tal. Chato o argumento da moça, muito chato. A Lady tá caçando uma narrativa, só que ela tá indo pro lado errado. Ela tá ajudando o Davi. Porque aí, vocês já perceberam que o Davi joga com o público. Agora ele jogou pro público. Já conversou com o público, já disse. Estão vendo o que ela tá fazendo comigo? Estão vendo? Eu ajudei, ela vai me botar no paredão? Ajudei? Estão vendo o que ela tá fazendo? Estão vendo a arrogância desta moça? Davi é muito esperto. E aí lá no quarto das fadas, tava lá o Buda conversando com a Yasmin. A Yasmin disse pra ele que o Davi já estava entrando na cabeça da Beatriz, já estava influenciando a Beatriz. Aí o Buda falou, mas a Beatriz já tinha colocado ele como um aliado. Então ela ia fazer isso, ela ia tentar proteger o Davi, ela ia tentar ajudar o Davi de alguma maneira. Então ele já joga essa maldade aí pra cima, já joga tudo isso. Aí o Davi foi conversar com a Isabelle. O Davi disse para a Isabelle que ele não gostou da atitude da Lady em dizer que ele estava jogando na cara dela essa questão do dinheiro da comida. Que sim, ele ajudou de coração, só que ele não tinha a menor obrigação de ajudar quem quer que fosse, porque o dinheiro era dele. Ele ajudou porque ele quis, ok? Mas o dinheiro era dele, ele não precisava ter ajudado. Aí a Isabelle falou pra ele, então, se você fez isso, tá de coração limpo, tá tudo bem. E aí ele falou pra Isabelle que se ele voltar deste paredão, que ele vai enfrentar este paredão, que se ele voltar deste paredão, a Lady comprou um alvo de graça. Que se ele voltar do paredão, ele vai votar nela, vai botar ela no monstro, vai indicá-la ao paredão se for líder, de graça, porque ela arrumou um alvo de graça com ele. Eu achei interessante ele já deixar isso claro, esclarecido, porque aí ele já tá dizendo, eu não tinha um embate direto com esta moça, eu não tinha nenhum embate com ela, e aí o que acontece? Ela vai lá e cria um embate comigo, ela vai lá do nada e me coloca numa situação de embate sem necessidade. A moça, a Lady, ela é muito sem nenhuma visão de jogo. Já falei pra vocês, ela é muito burra, ela não entende como aquilo funciona. Só que ela acha que ela entende, ela acha que ela tá fazendo uma coisa certa. E aí, ela acha que o Davi é favorito. Só que aí, ela vai no ranço. E o que ela faz no ranço? Se esmerdeia, muito fácil. É o que vai acontecer com esta moça. Depois ela foi lá, ela conversou com a Yasmin e com o Buda, e te falou que ela vai colocar mesmo o Davi no paredão, se for pra colocar no paredão, que o Davi não é aliado dela, que o Davi e as meninas agora são aliados, que a Beatriz assumiu que eles são aliados. Aí ela listou ali pra eles quem são as prioridades das meninas. Aí a Bia falou, a prioridade dela é a Alane, o Alegrete, o Davi, a Isabelle, e só lá no fim da lista eu entro. Então eu sei que eu não sou prioridade delas, eu sei que eu não vou estar em nenhum lugar com elas. Aí o Buda falou, é bom que você continue nesse lugar, é bom que você pelo menos saiba os movimentos dela, porque aí você já traz isso aqui pra gente e a gente vê o que faz. Buda tá incentivando a Lady a se esmerdear fácil. A Lady acaba comprando um BO que não é dela, e aí o que acontece com a moça? Se dá mal sem precisar se dar mal. E aí a gente que já tinha visto a Isabelle, a Lady, como uma pessoa completamente equivocada nesse jogo,
A partir desse momento que ela tá se achando poderosa, porque ela comprou um poder coringa, que é uma indicação ao paredão, e ela sabe muito bem disso, e ela vai colocar o favorito do programa lá, ela vai achar que ela tá abafando, quando na verdade ela só tá se queimando com o público, quando na verdade ela vai se dar muito mal. E aí ela falou que o Davi tá influenciando a Bia a escolher a indicação pro paredão e que ela não ia fazer isso com a Bia, que ela não ia coisar a Bia lá no paredão, que ela não ia indicar a Bia pro paredão, que ela não ia influenciar na decisão da Bia, não sei o quê. Ela fez uma viagem lá. Só que ela é muito fofoqueira, ela não se controla, ela não se controla, gente. Pensa numa mulher que não controla a língua, é a Lady. Ela contou essa história toda pra Raquel, pra Plantana, contou isso pra Vanessa. Só que aí, quem foi que pegou? A Bia. A Bia, como eu falei pra vocês, é a líder mais atrapalhada do BBB 24. A Bia não sabe usar os poderes da Central. A Bia se perde nesses poderes aí. A Bia simplesmente ligou a Central, ela já gastou todos os créditos dela ouvindo coisas que não são nem um pouco relevantes. A única coisa que ela ouviu de relevante ali foi que o Rodriguinho falou que se ele cair no paredão, ele vai pedir pra ir embora. A gente já vai falar disso. E esta conversa aí que ela pegou da Lady, contando tudo aquilo que o Davi e ela conversaram, que ela e a Bia conversaram. Ela repassou a conversa pra casa inteira. A casa inteira já sabe que o Davi vai pro paredão por causa da Lady. E a Bia ficou chocada com essa informação e o Davi ali no fundo da imagem sorrindo, porque ele sabe que o jogo da moça é completamente equivocado, é burro. Aí ela falou, eu não acredito que eu tô ouvindo isso, eu não acredito que a Lady tá dizendo isso, eu não acredito que ela tá fazendo isso. E o Davi só lá ouvindo, só lá contando as coisas que ele tava observando dessa conversa aí. Como ele mesmo falou, vocês viram que eu não confio na menina. Vocês viram o porquê que eu não confio na Lady. Ele falou isso pra elas lá no quarto. Agora vocês entendem por que eu não me sinto confortável em falar de jogo com ela. A Lady já espalhou pra casa toda que é o Davi que ela vai indicar paredão. Qualquer pessoa ali dentro sabe disso. E a Bia já ficou completamente chateada com a moça. Muito chateada mesmo. Só que aí a Lady vai lá e tenta influenciar ela a não mudar a indicação dela pro paredão. E enquanto rolava tudo isso, lá na despensa, conversando com a Raquel, a Plantana diz logo que acabou o namoro dela com o Bila, que o Bila pediu para os dois acabarem porque ele não queria mais, porque ele não estava se sentindo confortável e tal. A Raquel ficou chocada com essa revelação. E aí ela também fala que o Bila agora tava lá com o Rodriguinho, falando essas coisas de jogo com o Rodriguinho, porque ele achou que a Plantana agora, junto com o Michel, ele não ia mais conseguir por causa dessa aproximação dela. Aí ela falou sobre o Rodriguinho. A Plantana disse que pra ela, o Rodriguinho é o tipo de personagem do BBB que se cair no paredão, vaza fácil. E a Raquel até falou, se a Bia for estratégica, ela vai dar um tiro certeiro indicando o Rodriguinho pro paredão, mandando ele diretão pro paredão. A Raquel é mais esperta do que a Bia, e a Raquel e a Bia têm a mesma idade. A Raquel é muito mais esperta do que a Bia. E aí a Bia chamou a Lady dentro do quarto do líder para eles conversarem. Ela falou lá sobre a indicação dela, que ela não sabe quem ela vai indicar. Aí a Lady disse, eu não quero te influenciar em nada, mas eu já tô te influenciando. Vota na Bia, você tem argumento pra ir na Bia, indica a Bia pro paredão. E o Davi só lá ouvindo a conversa. Davi não quis se intrometer dessa vez, mas só falou que a Bia tem que fazer o jogo que ela acha mais interessante. Aí a Bia disse que ela não quer indicar a Fernanda pro paredão, primeiro para não parecer perseguição, porque a Fernanda levou 10 votos e o Davi levou 9. Só que aí, quando é o Davi,
A Lady disse que isso não é perseguição. Não, não é perseguição. Não, o Davi pode levar 9 votos. Mas a Fernanda com 10 votos, também não é perseguição, né? Até a Bia percebeu que isso pegaria mal. E a Bia falou, eu não quero jogar a Fernanda no paredão com o argumento de que a minha felicidade incomoda. Eu não quero fazer isso. Aí eles deram lá, a Lani deu um argumento. Mas você tem outros argumentos. Você pode falar que ela te humilhou no Sincerão. Você pode falar as falas que ela contou lá no Sincerão e tal. Ela até chegou a ensaiar uma fala de pegar a briga que elas tiveram na terça-feira. Lembra daquela briga? Que a Fernanda falou pra Bia que não estava entendendo o porquê daquela briga toda, que não estava entendendo sobre aquele argumento todo. Então, é isso que a Bia quer tentar jogar. E, tipo, isso não é um argumento sequer válido. Ela vai colocar a Fernanda no paredão com um argumento que não tem a menor validade. Mas, ao mesmo tempo, ela tá na dúvida se ela indicaria a Fernanda, porque ela não quer que pareça uma perseguição. Mesmo assim, a Bia tá completamente atrapalhada e a Lady vai lá e atrapalha mais ainda a moça, dizendo que ela tem que ir na Bia, porque tem que ir na Fernanda, porque se não for na Fernanda, ela não tem razão plausível para ir no Rodriguinho, que ela não tem muito para onde escapar, tem que ser a Fernanda, porque tem que ser a Fernanda. A Lady estava lá influenciando e ela admitiu isso pro Buda, que ela ia causar uma confusão na cabeça da Bia. Então o público já tá criando o ranço dessa moça e as coisas só pioram para ela. Aí depois, quando todo mundo saiu do quarto, tava lá a Bia sozinha com a Alegrete. Ela falou que ela não queria expor o jogo da Lady pro Davi e o Davi, do jogo do Davi pra ela, que ela não quer passar como fofoqueira e leve trás, só que ela quer dar um jeito de proteger o Davi do paredão. Ela queria evitar que a Lady colocasse o Davi no paredão. E aí ela disse que teria que indicar o Rodriguinho. Só que ela não tem um argumento para indicar o Rodriguinho. Ela teria que buscar um argumento. Ela tem um argumento. Ela pode dizer logo, você me deu a mira, você queria me colocar no paredão. Você só não fez isso porque havia uma outra pessoa. Então você me colocou ali na mira. Quer dizer, eu sou seu alvo. Você ia votar em mim em qualquer momento. E antes de você votar em mim, eu voto em você. Ela tem argumento para botar o Rodriguinho. Ela não coloca porque ela não quer. E aí ela disse pro Alegrete que ela pensa em botar o Rodriguinho, mas que ela não sabe que argumento ela vai usar. Aí o Alegrete fala pra ela como é que colocar o Rodriguinho vai ajudar o Davi a escapar do paredão. Aí ela fala que a Fernanda estaria disponível para a Lady puxar pro paredão, que a Fernanda estaria disponível para ser votada. E aí eles começam a fazer uma outra especulação. Mas e se tiver puxa contra golpe e tal, quem será que o Rodriguinho vai puxar? O Rodriguinho vai puxar o Davi. E se for a Fernanda, quem a Fernanda vai puxar? A Fernanda vai puxar a Lani e tal. E aí a própria Bia disse assim pro Alegrete, a gente tá fazendo aqui uma coisa, mirabolando aqui, que a gente nem sabe como é que vai ser, nem sabe se vai ter puxa, nem sabe se isso vai rolar mesmo. Então tá meio complicado a gente ficar discutindo essa estratégia agora. E ela decidiu não decidir, que ela prefere esperar até amanhã para tomar uma decisão. E aí depois ela tava comentando isso com ele, que a Lady acaba não sendo uma pessoa leal. E ela descobriu isso através da Central. Não dá para confiar na Lady. Ela também gosta muito do Davi, ela falou isso para ele, que o Davi é importante pro jogo dela e que ela pensa em dar uma forma de proteger o Davi. Aí depois a Lady, de novo, vai lá no quarto do líder, conversam com ela. Aí a Lady fala pra Bia que o Davi é uma das opções, só que ela ainda não decidiu se vai mandar o Davi pro paredão, que ela ainda não decidiu se vai fazer isso, que ela ainda tá na dúvida, que ela ainda vai pensar melhor depois da festa, o que é que ela vai fazer pro paredão. Deixou a Bia mais confusa ainda sobre o que fazer. E a Lady tá fazendo um papel ali, tentar ser uma vilã, só que ela tá sendo caricata, porque o que acontece com ela? Ao tentar forçar uma rivalidade que não existe,
ela acaba puxando o lado negativo da narrativa para ela. Se ela sabe que o Davi é favorito e vai colocá-lo no paredão, ela tá comprando uma torcida contra ela. E eu não acredito que a esta altura, metade do programa, falta 50 dias para o programa acabar, esta moça ainda tá lá acreditando que o Davi não seja o favorito, né? Ela sabe disso. Foi ela que criou essa teoria, inclusive. Foi ela que espalhou para os 4 cantos da casa. A Lady, para mim, é uma das piores participantes do BBB 24. Ela quer ser barraqueira, ela quer fazer alguma coisa, ela quer criar uma narrativa, não consegue criar uma narrativa. E o Davi é muito esperto em pegar essa história, transformar isso em algo muito forte com o público, jogar para o público e aí ela própria se dá mal lá dentro. Eles sempre esquecem que o público está assistindo. Eles sempre acham que o jogo tem que ser só lá dentro, quando na verdade tem que ser aqui fora. E quem joga com o público muito bem é quem vence esse programa. E a Lady tá tentando caçar uma narrativa da pior forma possível. O que vai acontecer com essa moça? Arrumou ali alvos sem precisar, arrumou alvos que ela não precisava ter nesse momento. Quando esta moça cair no paredão, essa é uma daquelas que não volta. Só se ela for com alguém pior do que ela. E o que a gente sabe que vai ter no paredão amanhã? Nós já sabemos. Vai ter pelo menos o Davi, se ela não mudar de ideia, o que ela não vai mudar, porque ela já garantiu isso pro Buda, já garantiu pra Yasmin que vai ser o Davi. Provavelmente a Bia, se não mudar de ideia, terá a Fernanda como uma indicação. Então nós teremos Fernanda, Davi. A casa provavelmente vai se dividir também. O Buda deve ser a indicação da Isabelle, provavelmente, porque ela já deixou isso bastante claro lá para Isabelle também. Provavelmente vai ser o Buda. As duas, inclusive, falaram sobre isso naquela confusão lá de definir quem é quem. Provavelmente é o Buda que a Isabelle vai indicar. E os votos da casa vão se dividir ali. Vai ter uma parte da casa que vai no Bila, o Davi vai no Bila, a Fernanda vai no Bila, a Pitel vai no Bila, Michel deve ir no Bila, a Raquel deve ir no Bila, o pessoal das fadas deve ir na Raquel por causa lá da Denisiane, ou mesmo ali em cima lá de alguém próximo da Fernanda. O que a gente sabe é que provavelmente o paredão que nós teremos é esse aqui. Fernanda, Davi, Buda e Bila. Pode ser que ela troque pelo Rodriguinho, tá? Pode ser que ela troque pelo Rodriguinho, a Bia. E aí pode ser que a Lady completamente arregue na hora lá, já que ela bancou a aposta de indicar o Davi, ela arregue e coloque a Fernanda. E se ela fizer isso, vai ganhar um chapéu de arregona, porque é isso que aquela moça é muito arregona. Então, é isso que a gente tá contando pra vocês, toda essa confusão aí do vai votar no Davi, não vai votar no Davi. É isso que vocês vão ver nessa movimentação aí até a formação do paredão. Amanhã a gente vai ter vídeo pra comentar a festa, pra comentar aí se alguma coisa vai mudar nessa madrugada até a formação do paredão. Mas por enquanto é isso que vocês precisam saber. Lady já definiu quem ela provavelmente indicará ao paredão. Davi. Se ela não mudar, porque ela já deixou muito claro que é o Davi, mas vai que ela regue, né? A moça, ela adora falar que se fosse com ela faria determinada coisa, mas ela é muito arregona. E como ela é muito arregona, a gente já imagina que na hora talvez ela indique qualquer outra pessoa também. A gente vai ter que ver pra gente ter certeza mais do que absoluta. Muito obrigado pela audiência de vocês. Amanhã a gente tá de volta com mais vídeo e ao vivo depois do programa da Globo. Beijo pra vocês. Tchau, tchau.